Bora para mais uma live. Olha lá quem tá aí. Tudo bom, Bruno? Só nos impostos de renda Nossa. aqui, eu tô só na guerrilha. Galera tá desesperada agora, não tá não? O pessoal só lembra de mim na última semana agora. Não, mas isso é brasileiro. Ainda vem uns clientes seus aí, cheio de investimento, cheio de ação para fazer. E aí vem eu tenho umas ações aqui para declarar. Eu falei, filha da mãe, na última semana o cara vem me procurar, porra. Super normal. Cara, o meu imposto de renda dá muito trabalho, justamente porque tem que ficar listando a porcaria de todos os produtos. Mas eu falo que é um perrengue chique, né? É melhor ter que listar um monte de ação do que ter que ficar listando dívida. Então, mas dá trabalho. Mas dá trabalho. Fala, Bruno. Então, essa live aqui é mais uma live aqui que eu venho buscando pessoas ou que podem nos apresentar outras habilidades além da medicina. E, cara, a contabilidade é um negócio que médico não sabe. Não sabe. E, assim, não é só médico, tá? Mas médico Graças a Deus. Graças a Deus. Não sabe. Bom que dá emprego para outras pessoas, mas ruim porque pode dar problema, né? E é isso que a gente quer discutir aqui. Discutir. Exatamente. E é isso que eu queria discutir aqui com você. Primeiro, eu queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de quem é você, qual que é a sua área de expertise, e depois a gente vai soltando umas perguntas aí, porque tenho várias aqui. Legal, fechou. Bom, gente, sou o Bruno Nascimento. Basicamente, eu trabalho com contabilidade médica há mais de 10 anos. Eu iniciei na carreira de contabilidade quando eu tinha 17. Trabalhei no escritório familiar, né? E nesse escritório já existiam diversas clínicas médicas, né, que a gente atuava. Então, eu já trabalho com relatório de convênio médico, nota fiscal de serviço para a área médica já desde os 17 anos. Então, já tenho bastante tempo que eu converso com o médico também. E aí, saí um pouco do escritório, fui para uma Big Four, né, para a KPMG, onde eu trabalhei com auditoria. Olha o médico, o doutor Ramon ali. Então, eu trabalhei numa Big Four, na KPMG, fazendo auditoria externa, né? E trabalhei no Grupo DASA, né? Fazendo auditoria externa no Grupo DASA. Para quem não sabe, o Grupo DASA é detentor do Delboni, do CDB, tem diversas marcas aí fortes da área de exames, né? E, enfim, voltei depois para o escritório, continuamos em 2013, 14 mais ou menos. Voltei para o escritório e a gente continua atendendo muitos médicos, né? Porque você sabe, o médico ele inicia prestando serviço em hospitais, em clínicas, em gerais, ele abre o consultório dele com outro médico, e aí eles crescem, fazem outra clínica e assim sucessivamente. Então, a gente executando um serviço de qualidade, a gente conseguiu atender, tá atendendo diversos médicos dentro da nossa carteira. É o único setor que eu trabalho? Não, também tem o comércio, tem o engenheiro, arquiteto, também tem um monte de clientes, mas prioritariamente a gente atinge médicos, tá? Por prestar esse serviço, a gente tem muita referência, né? Muitos médicos indicam o nosso serviço para outros médicos. Então, assim, a gente vai atendendo conforme demanda. Enfim, acho que é isso, não tem muito mais. E também por ter essa experiência de falar com o médico, foi através disso que eu fiz no Instagram, né, de contabilidade médica. E, enfim, estou falando com o médico do Brasil inteiro, aí já são mais de 70 cases aí que eu tive dentro do Instagram apenas, tá? Utilizando só o Instagram, atendendo diversas dúvidas pontuais, algumas vezes abertura mesmo de empresa, algumas vezes dúvidas de nota fiscal, de imposto. O que precisar, sempre tem meu Instagram lá, minha home, tem um link que você pode clicar lá no meu WhatsApp e você me chama e a gente tira qualquer dúvida. Tem diversos médicos aqui que já utilizados. Bom, primeira coisa que eu quero falar, pessoal que está entrando aí, já vai dando like e, por favor, manda o aviãozinho aí para quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, porque, da minha experiência, eu não conheço nenhum médico que manja completamente do assunto, então todo mundo vai aprender alguma coisa aqui. E eu queria começar pelo começo, né? Você justamente falou como que os médicos começam a trabalhar. No começo, a minha experiência foi basicamente assim, eu sou anestesista, a gente trabalha muito de plantão, e você começa naquela vida assim, começa num negócio quase que na ilegalidade, porque você começa recebendo dinheiro, pessoa física, né, no começo.
Você começa chegando, recebendo pessoa física e meio que você não sabe o que fazer com aquele dinheiro. Você sai de uma situação em que você não tem nada de dinheiro lá, porque você é estudante pobre, e de repente você começa a dar plantão e você ganha muito mais do que você estava esperando. E aí justamente o que acontece? Você começa a ganhar o dinheiro e não sabe como legalizar aquilo, né? Então muita gente opta pela coisa mais errada que pode fazer, que é, já sei, vou gastar tudo. Que é o segredo para o cara ficar pobre mais para frente, né? Mas assim, o que você recomenda? Tem um monte aqui que os caras estão só ouvindo aqui, ó. Pois é, porque acontece muito. Eu vou falar que eu fiz isso bastante também, porque você vai falar, já não sei o que eu fazer com esse dinheiro não pode aparecer na minha conta, vou sumir com ele e começa a gastar. E aí você começa a criar aquele hábito de gastar ao invés de criar um hábito de organizar a sua vida financeira, né? E aí o que eu queria perguntar é assim, no começo a gente até pode ganhar alguma coisa, mas às vezes não tem frequência que justifique, porque acho que um dos grandes medos do médico ao abrir uma empresa, montar o negócio dele, é o custo, né? Então a primeira pergunta vem aí. É muito caro abrir uma empresa hoje em dia? Que meios, que opções que a pessoa tem para ele começar a abrir e não começar já fazendo tudo errado e ilegal e caixa 2 e como é que ele vai fazer? Legal. Eu tenho que tomar cuidado aqui que eu vou falar, porque eu tenho dois amigos aqui médicos que já estão olhando aqui, ó. Tem o Antunes e tem o Vinícius. Eles também falam de planejamento financeiro para médicos. Os caras são muito fera também. Depois o pessoal que está na live procura lá. Antunes Planejamento e o Vinícius, eu preciso depois confirmar. Vinícius, deixa eu falar aqui para não ficar chato. VM.finanças. Segue também lá. Tem o Antunes Planejamento e o VM.finanças. Depois eles mandam o ok aqui, o pessoal vai seguir. Os caras também são bons. Bom, vamos falar um pouco. Na verdade, essa dor que você teve, todo médico tem. Normalmente, todo médico que chega no escritório, que acabou de se formar, e, enfim, não começou a fazer especialização, se já começou, tá fazendo os plantões dele ali, ele tem essa dúvida. Você acaba entrando no jogo, né? Na verdade, a faculdade não te prepara para isso, porque também tributação no Brasil, graças a Deus, é uma complicação só. Por isso que eu existo. Exato. Mas brincadeiras à parte, assim, quando você acaba iniciando na carreira, você acaba entrando no jogo. Então, você não tem muito o que fazer. Você não pode chegar e argumentar, não vou fazer dessa forma, vou fazer da forma correta, legalizada. Algumas vezes você não tem opção, você vai ter que iniciar ali para começar e depois você pode ter as opções. Indo direto ao ponto. A abertura de empresa em São Paulo hoje gira em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500, tá? Provavelmente isso daí, acredito que em 2, 3 plantões médicos ele já deva conseguir tirar esse valor e consiga já quitar essa abertura. O grande porém do CNPJ médico é justamente quem toma o serviço do médico, que são os hospitais, são as UBS, são os pronto-socorros, enfim, algumas vezes são geridos por prefeitura, algumas vezes são órgãos administrativos mesmo que já têm pré-definições definidas. Então, algumas vezes você acaba entrando no jogo. Mesmo você abrindo o CNPJ, não quer dizer que eles vão aceitar você emitir uma nota fiscal contra eles. Então, você meio que tem que sempre conversar com o contador, falar, cara, eu estou entrando aqui nesse plantão, acredito que até a doutora Yasmin, foi uma grande amiga que eu fiz aqui dentro do Instagram, ela comentou, Bruno, eu estou indo prestar um serviço médico para Campinas, e eu não sei se pode, se não pode emitir nota, se eu devo ou não devo. Então, algumas vezes você acaba ficando refém do administrador ali do hospital, da UBS. Então, você não tem muita escolha. Se ele permitir que você use a nota fiscal, pô, legal. Você emite a nota fiscal, por exemplo, você vai fazer um plantão na semana, você pode somar a semana, faz uma nota fiscal, ou no mês, ou de 15 em 15 dias, enfim, cada um escolhe a forma para receber depois, posteriormente, né? Mas, assim, a abertura em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500 você faz uma abertura, o que você tem que só ficar atento sempre é se o local que você vai ficar prestando serviço, se eles vão aceitar essa nota fiscal, tá? Algumas vezes você vai ter que fazer um cadastro como pessoa física, que nem sempre é muito bom. Eu deixo muitos exemplos no meu Instagram, falando que algumas vezes pessoa física você acaba tendo uma retenção muito grande de imposto de renda, não é tão satisfatório. Algumas vezes você tem que analisar se vale realmente a pena ficar naquele local como pessoa física. Algumas vezes procuram outro local como pessoa jurídica, tributariamente é mais favorável, entendeu? Mas respondendo, em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500 em São Paulo, tá?
Certo. E manutenção? Porque eu acho que isso, o problema não é abrir, né? É manutenção dessa conta. Normalmente o que assusta mais é isso, Tá. é quando depois que você abre, você fala, mano, tem que pagar isso aí mensalmente. E é esse custo fixo que assusta, né? Assim, contabilidade hoje, tem muitas contabilidades online hoje que te fazem um preço absurdo de R$ 80, R$ 100, que são preços... A gente não pratica, tá? Justamente porque a gente presta um serviço de acompanhamento mesmo dos clientes. E muitas vezes médico, né? A gente também tem que entender que eles têm um faturamento, muitas vezes, por exemplo, de 20 a 30 mil reais, se o cara faz o plantão pelo menos ali em 20 dias úteis, faz aí uns 19 a 20 dias úteis, ele tem mais ou menos um faturamento mais ou menos entre 15 a 20, 25 mil reais, o cara que acabou de se formar, né? Então, assim, uma mensalidade, cara, normalmente gira em torno, se for uma simples nacional, de 400 a 600 reais por mês, tá? Aí depende do faturamento. Se o cara tiver um faturamento alto, aí é o contador que vai regular esse valor, tá? Mas, assim, depende muito de contador para contador, tá? Tem algumas vezes que você vai abrir, o cara vai abrir várias PJs de uma vez só, então ele faz um preço mais favorável. Muitas vezes você monta essa empresa com outros amigos, né? Um CNPJ com várias pessoas dentro do CNPJ, você acaba diluindo o custo. Então, a questão do preço, assim, pode variar muito, entendeu? Depende da negociação que você tem com o seu contador. Tá. Isso é uma dúvida que eu Mas, sempre tive. Manda. doutor Ed, só para complementar, tá? Tome sempre cuidado com preços muito baixos, tá, gente? Muitas vezes você está pagando baixo porque você vai ter que fazer tudo. Então, por exemplo, tem contabilidades online que te cobra R$ 80, R$ 100, mas você que vai ter que preencher o sistema lá do cara, você que vai ter que importar o Excel, você que vai ter que fazer o controle financeiro as conciliações financeiras da empresa. Então, você acaba pagando barato para você ter o trabalho de fazer as coisas. Então, o bom é que você tenha uma pessoa de confiança, tá? Vá sempre num indicado, num contador que seja uma pessoa que já esteja utilizando ele há um mau tempo, mais seguro. Entendi. Uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida é empresa individual ou em grupo? Porque eu já vi muitas pessoas reclamando ou tendo problemas porque abriu pessoas em grupo e com outros colegas, aí alguém desenquadrou, aí todo mundo tomou multa por causa disso depois. O que você recomenda hoje para as pessoas? Vale a pena fazer em grupo só pela diluição do custo? Ou é melhor você ter uma empresa só sua e porque você tem mais controle sobre isso? Esse caso específico que você comentou do desenquadramento, provavelmente, porque isso aconteceu foi uns 2, 3 anos atrás, foi a questão da DSUP, né? A Sociedade de Uniprofissionais. O que acontece? Uma explicação básica, não tão técnica, para todo mundo entender, é o seguinte. A prefeitura entende que quando você é médico e você trabalha com outros médicos de mesma especialidade, ela falou o seguinte, você não tem um caráter de produção, de grande escala, que você vai fazendo... É como se fosse uma empresa de grande escala que você gira muita gente. Não, você é médico e paciente, médico e paciente. Então ele fala o seguinte, eu não quero que você me pague o ISS pelo seu faturamento. Você me paga uma taxa mensal e acabou. Então, assim, era muito significativa essa diferença de imposto. Valia muito a pena você ser DSUP. E, enfim, aí a prefeitura reavaliou diversas DSUPs que existiam, tá? Então, se você tivesse numa empresa DSUP e, enfim, ela falasse assim, não, você não pode ser DSUP por XYZ, ele calculava todos os últimos 5 anos como se você tivesse tendo que pagar o ISS pelo faturamento. Então, era uma paulada. Inclusive, a gente teve empresa aqui, a gente conseguiu recuperar depois, mas eram valores significativos, entendeu? Muito contador deve até saber do que eu estou falando. Mas, enfim, pontos positivos e pontos negativos. Se você é médico, principalmente que você está iniciando a carreira, se você vai fazer uma sociedade, faça uma sociedade com uma pessoa que você vê que você vai ficar um longo tempo. Senão você vai abrir uma sociedade e daqui a 3, 4 meses você vai ter que sair. Então você está gastando dinheiro para abrir e depois você vai ter que gastar dinheiro para alterar o contrato, porque senão seu nome vai ficar lá. Então, sempre que você vai abrir uma sociedade, eu sugiro, por exemplo, se é um irmão, beleza, você vai ficar com aquela sociedade lá por um bom tempo, mesmo que vocês não utilizem, vai ficar lá que é uma pessoa de confiança. Ou uma pessoa mesmo que você confie mesmo, pô, legal, faz o CNPJ e vai. Mas assim, sempre que for entrar em uma sociedade, sempre avalie, sempre converse com o contador, avalie corretamente. Por quê, tá? Isso foi até o que eu falei com o Dr. Invest. O primeiro ponto importante, tá? Tudo que acontecer dentro dessa empresa, você está sendo responsável, tá? A partir do momento que você é sócio da empresa, você acaba sendo enquadrado junto de qualquer problema que tenha dentro dessa empresa, tá?
Segundo ponto, tá? Tem que se tomar cuidado com o seguinte, tem muita clínica médica que não paga imposto e que não tem lucro e que mesmo assim ela distribui lucro para os sócios. E dentro do nosso ordenamento jurídico está muito claro, você só pode distribuir lucros quando a sua empresa tem lucro ou quando você paga os impostos em dia. Então, algumas vezes você está numa empresa ali que ela tem prejuízo e não paga imposto e mesmo assim ela faz um informe, né, um informezinho de rendimento, coloca lá, lucros distribuídos no ano, aí ele vai e te paga. E aí o fisco lá na frente pode te cobrar. Ó, isso aqui não é lucro, você vai ter que me tributar. Então, tome cuidado também nesse quesito. Algumas vezes é sempre bom. Vai entrar na empresa, pede o balanço, vai no contador. Cara, dá uma estudada para mim isso aqui. Tá bom, tá ruim, a empresa tá saudável. Puxa para mim os últimos débitos previdenciários, Receita Federal, estadual, municipal. Vê se a empresa tá empipinada. Acho que essa é uma boa dica sempre para você fazer, porque a partir do momento que você entra nela, você tem que imaginar que você está dentro da jogada ali. Qualquer problema que ela acontecer, você está junto, né? E só uma alternativa, se você não quiser ser uma empresa junto com outras pessoas, você tem hoje a limitada unipessoal. A limitada unipessoal é isso, é você abre um CNPJ com um único sócio e qualquer coisa que aconteça na empresa, você é o responsável. Mas é assim, é só você dentro da empresa. E, enfim, não tem grandes... E o patrimônio do sócio se distingue do patrimônio da empresa. Ou seja, você só vai atingir o patrimônio da empresa se tiver qualquer problema. Você tem um capital de 10 mil reais, um capital social de 10 mil, vai atingir só 10 mil reais. Você tem 50 mil, só 50 mil. Não vai passar para os seus bens pessoais, o seu apartamento, sua casa, enfim, tudo que for. Entendi. Tem algum benefício de você botar um capital social grande na empresa? Eu nunca entendi isso, porque eles sempre mandam você escolher, e você fala, você tem a opção de qual valor que você põe, o capital social, mas qual que é a diferença de você botar um grande ou um pequeno? A grande ideia do capital social, o que contabilmente se fala como capital social, ele é basicamente o capital que você utilizou para abrir sua empresa. Por exemplo, Bruno, eu vou ser um médico e vou trabalhar no hospital. O que você precisa para exercer o seu serviço? Pô, eu comprei um notebook, teoricamente, eu comprei uma mesa, comprei uma cadeira e, enfim, e basicamente é isso. Comprei meus uniformes que eu utilizo e isso tudo dá 10 mil reais. Beleza, seu capital social é 10 mil reais. Bruno, eu vou abrir uma clínica com meu amigo, é uma clínica de ortopedia. De equipamento a gente gastou 50 mil. Das duas clínicas aqui, imóvel próprio, são mais 100 mil. Enfim, 150 mil. Pô, legal, o capital social é 150 mil. Ele normalmente espelha o investimento inicial que você fez na sua empresa. Exato. Entendi. Então faz algum sentido. Computador, você gastar o computador, é isso. Você gastou o capital social. Tá. E uma outra dúvida que eu sempre tenho é com relação a Prolabore também. Como colocar isso? Se colocar, dá para não pôr simplesmente? Tipo, tem algum prejuízo não pôr um Prolabore na sua empresa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tá. É assim, um ponto muito importante que todo mundo tem que entender é o seguinte. Dentro de uma empresa, vamos formular de novo. Quando você trabalha numa empresa como o CLT, por exemplo, teoricamente o seu Prolabore é o seu salário. Tá? Então, na empresa, o Prolabore, quando você é CLT, é o seu salário. Se você ganha 2 mil, você é tributado, INSS, imposto de renda, sobre 2 mil. Aumentei de cargo, foi para 5 mil. Você vai ser tributado sobre 5 mil, INSS, imposto de renda, o que for. Quando você vira o sócio de uma empresa, o que a legislação define? A partir do momento que você é sócio, ele fala o seguinte: escolha o valor do seu Prolabore sendo o mínimo, um salário mínimo. Tá? O mínimo que você pode escolher é um salário mínimo. Só que dentro da legislação, ele não fala se é obrigatório ou não é. Porém, tá? É de praxe, tá? De mercado, que pelo menos um dos sócios da empresa retire Prolabore. Ah, Bruno, mas a empresa é só eu. Então, assim, por exemplo, aqui na minha empresa, no escritório, eu sugeriria para o médico retirar o Prolabore, tá? Porém, a legislação não fala assim, você é obrigado a retirar o Prolabore, tá? Mas assim, fica muito estranho. Por quê? Por que ninguém gosta de ter o Prolabore? Porque você é tributado sobre INSS e imposto de renda sobre esse valor. Você acaba pagando uma taxa, vamos dizer assim, sem o seu Prolabore. Para que serve o Prolabore? Se você tiver qualquer problema por invalidez, por exemplo, se você recolhe o Prolabore de R$1.000, você vai receber um benefício com base em R$1.000. Ah, Bruno, eu sou médica e tenho um Prolabore de R$1.000.
Quando você, enfim, engravidar, tiver algum filho, você vai receber o seu benefício com base em R$ 1.000. Pô, mas eu quero receber sobre o máximo. Então, você deveria ter recolhido sobre o máximo anteriormente. Então, o Prolabore você tem que imaginar sempre como o salário do sócio. Então, se for 1.000, você vai sempre ter um benefício sobre 1.000. Se for 2.000, 2.000, 3.000, 4.000, até 5.000. E aí você vai ter seguro-desemprego, seguro-desemprego não. Se você tiver seguro-invalidez, se você tiver, a mulher, no caso, ela tiver grávida, ela vai ficar um tempo parado, ela vai ter o seguro com base no Prolabore recolhido. Então, é para isso que serve. Aí tem muitos casos, tá? A maioria dos casos que a gente tem no escritório é o seguinte: o médico recolhe um Prolabore de R$ 1.000, e aí no final do ano, ou seja, deu R$ 12.000, e aí ele distribui 350 mil de distribuição de lucro. É errado isso? Não tem nada na lei que fala que isso é errado, tá? É estranho? É estranho, mas não está errado, está lá. Até que se prove o contrário, na maioria das clínicas médicas hoje é assim: o cara recolhe um Prolabore mínimo de R$ 1.000, paga uma taxa de 110 por mês e recolhe e distribui lucro um valor de R$ 300.000, 250 mil, 200 mil. Eu sempre falo o seguinte, como sugestão, eu falo, cara, tira um Prolabore que mais se assemelha com a sua vida mesmo. Pô, se você estivesse ganhando 3.000, estaria bom? Então faz sobre 3.000, faz sobre 2.000, mas aí não tem uma regra falando assim, o mínimo, o que você tem que recolher é esse, tá? É muito amplo. Então, assim, é uma briga eterna. Isso aí tem. Só o último detalhe, para não me estender muito. Se você distribui lucro, é sempre bom você retirar Prolabore, tá? Para não ficar muito estranho. Tira pelo menos sobre um salário mínimo para não ficar uma coisa muito estranha. Então, isso é uma sugestão, não quer dizer que é regra, tá? Não quer dizer que é regra. Na verdade, então, o Prolabore ele vai funcionar como um seguro barato. Não barato, porque também eu acho que ele vai segurar contra invalidez, contra gravidez, contra doença. E previdência. E previdência. Lá na frente, quando você for se aposentar, se você recolher um Prolabore de um salário mínimo, você vai ganhar um salário mínimo de aposentadoria. Entendi. É que eu particularmente já não gosto da ideia de pagar para o governo me sustentar. Eu prefiro a ideia de eu resolver o problema. Então, por isso que eu tento minimizar. Exato. Na verdade, o que eu faço, eu não jogo nada de Prolabore, mas eu sempre fiquei com esse pé atrás, assim, de falar, puta, será que eu não vou tomar alguma advertência aqui, vou estar tomando um cartão amarelo por algum motivo? Mas aparentemente, realmente, então, não tem regra, é uma sugestão de bom tom que você faça essa exposição que seja um pouco coerente ali. Porque eu tenho algumas... Tem umas sociedades e algumas empresas que, quando você dá plantão, o próprio hospital contratante, ele cria uma empresa da gente e ele próprio faz uma contribuição de Prolabore lá dentro. Então, meio que entra já mencionado essas coisas no informe de rendimentos. E aí, eles falam que é por isso, é para evitar, sei lá, algum problema, mas de fato não tem muita regra. O Prolabore, o que normalmente eu indico, tá? Mas isso por ser contador e por ser não ter um pensamento conservador, tá? E também que isso era muito, os contadores mais antigos sempre faziam isso, provavelmente, inclusive, não sei, o seu pai pode ter adotado esse modelo. Meu pai adotou, enfim. Era assim, quando você tinha em média 50 anos, como o cálculo era com base na média dos últimos 10 anos, se não me engano, o pessoal recolhia um Prolabore mínimo. Aí estava com 50, 48, 49, aí eles aumentavam o Prolabore para 5.000. Por quê? Porque isso fazia com que o cálculo da sua aposentadoria aumentasse. Melhorasse. Então, isso era um planejamento previdenciário que se fazia na época. Só que hoje, assim, a gente não tem segurança nenhuma do que pode acontecer com a Previdência. Então, eu sempre digo, cara, pega sobre um Prolabore mínimo, porque, assim, sinceramente, Previdência não é investimento em nenhum lugar no mundo. Então, enfermeiro no Brasil é menos ainda. Então, pega o dinheiro e investe em uma outra coisa, entendeu? Porque algumas vezes você vai deixar umas guias aí de 600, 700 pau, você pode deixar numa ação, por exemplo, todo mês, e vai render muito mais lá na frente. E vai render muito mais. E isso vai ser mais sua praia. Tá certo. E me fala uma coisa, tinha uma outra pergunta aqui. A que me mandaram também era assim, impostos pessoa física. Que estratégias que alguém pessoa física pode fazer para dar uma minimizada no leão? Saindo um pouco da pessoa jurídica,
que a pessoa física consegue fazer. Depois a gente vai para pessoa jurídica para dar uma amenizada. Quais são as estratégias, que eu acho que pouca gente conhece as estratégias de minimizar o imposto de renda. Sim. Tem dois quesitos fortes na pessoa física, tá? Quando a gente está falando de pessoa física que presta serviço para um hospital, que presta serviço para um órgão do governo, onde você se cadastra como pessoa física e ele te paga ali, retém na fonte o valor do imposto de renda, do INSS, ali não tem muito o que você fazer, tá? Na realidade, a regra do jogo está definida. Você ganhou 10 mil, ele vai tributar sobre 10 mil. Você ganhou 20 mil, ele vai tributar sobre 20 mil. Ali é só sentar e chorar, e lá no imposto de renda, depois do fim do ano, você vai ver o quanto que você deixou para o nosso querido amigo Leão. Nosso sócio, agora, o governo. Tem a questão... exatamente. Agora tem a questão, por exemplo, de quando você abre uma clínica, por exemplo, que você presta serviço pessoa física para um paciente pessoa física. Quando é pessoa, só para deixar claro, pessoa física, pessoa jurídica, não tem o que ser feito. A pessoa jurídica vai reter seu imposto ali e no final do ano você vai se acertar com a declaração de imposto de renda. Bom, não tem o que ser feito. Pessoa física para pessoa física, aí a gente começa a falar de carnê-leão. Que é o famosinho sisteminha lá do carnê-leão que você vai alimentando o livro caixa, também conhecido como livro caixa, que você, quanto mais despesa você coloca ali, menos imposto você paga. Não quer dizer que você pode colocar qualquer despesa ali, você tem que colocar despesas que são dedutíveis, tá? Tem o meu grande amigo aqui também do Instagram, o Dr. Invest, ele tem o pessoal que é médico, segue ele lá também, Dr. Invest, ele tem umas sacadas muito boas de livro caixa, carnê-leão, PGBL, que aí você pode utilizar. Mas assim, livro caixa, cara, a matemática é simples. Pegou todos os recibos médicos que você prestou para os seus pacientes, colocou na coluna de receita. Pô, legal. Despesas. Pô, despesa de aluguel, despesa com secretária, despesa com curso que você fez, com material escolar, não é material escolar, é como se fosse livros, essas coisas não são dedutíveis, tá? Mas, enfim, curso que você fez, viagem, cursos, aí tudo você pode utilizar e vai abater do valor do imposto de renda. O que eu sempre indico é o seguinte, indiferente do que você optou no seu carnê-leão, sempre conversa com o contador para ver se muitas vezes não está sendo melhor você ser uma simples nacional anexo 3, não ser uma empresa lucro presumido. Primeiro, porque algumas vezes o volume, o faturamento é muito alto para o valor da despesa. Vamos falar assim, um médico já consagrado, um médico que já tem a renome, vai cobrar uma consulta aí 450 pau, 500 pau, 600 reais, R$1.000. Ele não vai ter tanta despesa assim para conseguir abater dessa receita. Não deveria, né? Então, não deveria ter tanta despesa assim. Exato, falar que tem os médicos que tem, então, sim. Exato. Então, esse cara, muito provavelmente, quando tem um faturamento que ultrapassa ali... quando assim, o seu livro caixa, ou seja, receitas e despesas, ultrapassa ali a base ali de mais ou menos 7, 8 mil reais, já não está valendo tão a pena ser carnê-leão, não, tá? Ou seja, entrou 20, saiu 13, você tem que reavaliar, conversa com o contador, verifica se realmente está sendo bom você permanecer com o carnê-leão. O que muda no dia a dia? A única sistemática que vai mudar é o seguinte, você vai parar de emitir recibo e vai começar a emitir as notinhas fiscais. Que também no carnê-leão você pode emitir, mas você vai emitir uma nota fiscal com o CNPJ, é basicamente isso. O resto permanece a mesma coisa, você continua com seus controles financeiros, tudo normal, só que a sua tributação vai ser diferente, só isso. Tá, peraí, então vamos organizar um pouquinho isso aqui para ficar bem claro. Primeira coisa que você falou ali é que não dá para fazer esse sistema do livro caixa quando você recebe de pessoa jurídica. Então, você não tem, mesmo que você fizer o sistema de livro caixa, você não consegue reembolsar esse dinheiro, ter aquela, diminuir, abater lá no fim no imposto? É o seguinte, quando você trabalha pessoa física, pessoa jurídica, quando você vai receber o valor do hospital, ele já retém na fonte. É o valor que você fala, porra, mas o cara me reteve, era para eu ganhar 10 pau, eu ganhei 7 pau e meio. Por quê? Porque o governo já comeu a parte dele. O que acontece? Janeiro ele fez isso, fevereiro ele fez isso, março fez isso, vai abril, maio, junho, julho, você tem até dezembro. Aí o que acontece? A declaração de imposto de renda, você vai falar assim, governo, eu ganhei no ano 200 mil e você já me pegou 50 mil desse valor. Agora eu tenho que pagar ou tenho que restituir? Aí é para isso que serve a declaração de imposto de renda. Ele vai saber se você pagou, se antecipou mais
ou se você ainda deve pagar mais um pouquinho, entendeu? Então, isso é pessoa física, pessoa jurídica. Aí não tem o que ser feito. Por quê? Porque é travado. Só se você tiver alguém lá dentro do hospital, que você faz uma tramóia ali, era para receber 10, ele coloca 1.000, e aí sua base vai lá para baixo. Mas ele te paga 10. Mas isso aí é quase impossível. Tá. O livro caixa, então, não vai fazer você restituir mais dinheiro no fim do ano? Então, aí, esse é o segundo caso. Quando é pessoa física, pessoa jurídica, retenção na fonte, não tem o que ser feito. Bom, agora tem o caso, muitas vezes, de médico que presta serviço para paciente. O cara tem uma clínicazinha aberta lá, que ele faz um recibozinho, pessoa física, pessoa física. Esse caso específico, que acontece muito com clínica odontológica. Pessoa física com pessoa física. O cara, ele faz ali o livro caixa. Livro caixa é o quê? Entradas menos saídas. O líquido que der, se aplica o imposto. Basicamente isso. Aí, esse sim dá para você analisar. Pô, eu tive entrada aqui, eu tive saída aqui. Muitas vezes, o livro caixa, que você também tem que entender, é o seguinte: não é pela prestação do serviço, é pelo recebimento, tá? É caixa, livro caixa. Ou seja, se você fez uma consulta que cobrou 10 mil reais, você não vai lançar em entradas 10 mil. Você vai lançar, se foi pago em 10 de mil, por exemplo, você vai lançar 1.000. Então, aí isso também vai fazer sua base de cálculo diminuindo. Então, isso sim dá para você analisar e fazer do jeito certo e tem que pagar menos imposto também, tá? Então, o livro caixa não. Mas livro caixa, também conhecido como carnê-leão, é pessoa física, pessoa física. Entendi. E legal. E aí a ideia é que assim, você faz essa proposta. Peraí que eu tinha uma pergunta aqui que era entendendo essa questão do livro caixa. E eu acho que eu me perdi. Mas tudo bem, deixa eu voltar aqui, que tem várias perguntas que as pessoas estão mandando e a gente está deixando para trás. Uma era se a live ia ser salva, outra, alguém perguntou aqui se quando o médico não te informa, a Miki Costa, quando o médico não te informa nada de recibo com CPF, dos dados de pagamento na maquininha, se você não tem dados, o que você faria para tentar? Eu não sei se eu entendi a pergunta dela. E quando o médico não te informa nada de recibo com o CPF, dos pagamentos na maquininha... Então, esse caso específico de maquininha, tá? De crédito, o que acontece? Hoje a Receita Federal está muito em cima de despesa médica. Muitos caras estão afunilando cada vez mais, é quase impossível você fazer por fora alguma coisa. Médico, por ser dedutível do imposto de renda, eu, paciente, eu sempre vou pedir para ele a minha nota fiscal. Por quê? Porque vai fazer meu imposto de renda lá na declaração abater, fazer o pagamento. Pô, então, todos os pacientes provavelmente vão te pedir imposto de renda, ou vão te pedir o recibo Certo. Pô, legal. Ah, Bruno, esse paciente não pediu o recibo médico, mas eu passei no cartão de crédito. Tem como a Receita Federal me pegar? Tem. Porque a Receita Federal pega também o movimento de cartão de crédito das empresas. Ó, eu tô com uma intimação aqui, eu não posso ficar mostrando muitos detalhes. Mas é isso. Confronto de movimento de cartão de crédito com movimento de nota emitida. A própria prefeitura, a Receita Federal pegou da empresa. Pronto, o Visa, a Mastercard, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, eles são obrigados a passar essa informação para o governo. O que o governo faz? Pegou seu CNPJ, movimento de cartão de crédito, está aqui. Movimento de nota fiscal emitida no sistema da prefeitura, está aqui. Está batendo? Não, não está. Tem diferença de quanto? De 200 mil? Então você deixou de faturar 200 mil. Simples assim. Então tem que se tomar cuidado. Então, a única forma hoje de você fazer alguma coisa ainda no Pelé ali por fora é dinheiro. Não tem que ser feito. Entendi. Ou seja, mas aí nesse caminho não faz muito sentido, então, você tentar esconder, falar, vou dar um desconto se você pagar, porque passou de forma crédito, não adianta, né? Então, o único desconto mesmo que você pode dar seria no dinheiro. Falar, se você pagar em dinheiro, tipo, suborno, né? Tipo, dinheiro na mão. Exato. E te fala até que o banco hoje ele é obrigado a fazer a e-financeira. Para quem não sabe, a e-financeira, todos os bancos, Banco Itaú, Banco Bradesco, além da DIRF, só para você entender, a DIRF, ela te denuncia no cartão de crédito. A e-financeira te denuncia na movimentação bancária. Ela manda o seu CNPJ, o quanto que entrou de dinheiro e o quanto que saiu. Então, para você ter uma noção, como o governo ele fica em cima das empresas. Então, vamos fazer, sem recibo eu te dou 20% de desconto se ele faz uma transferência.
ainda assim o governo pode pegar porque vai cair na sua conta, da pessoa jurídica. Então, tem que se tomar, não tem muito... É difícil. O melhor jeito é fazer certo, né? Acho que é a melhor coisa. Exatamente. A Josi está perguntando aqui sobre, ou o Josi, eu não sei, está perguntando sobre lucro presumido. E os tipos de lucro para tipos de empresa? Tem alguma, tipo, para quem está começando, que eu acho que o meu maior público é aquela galera que está já no comecinho. Qual que é o melhor tipo de empresa? Provavelmente o cara ou tem muito pouco funcionário ou não tem funcionário, e ele vai abrir uma empresa ali, sempre tem aquelas duas opções de lucro presumido ou lucro... qual que é o outro mesmo? Lucro real, lucro presumido. Lucro real, né? Nacional. Então, para essas pessoas que estão começando, qual que é a melhor opção? Assim, ó, o que eu costumo dizer sempre é assim, médico, passou do faturamento de uns 15 mil reais, já começa a ser, vale mais a pena ser lucro presumido. Mas assim, cada caso tem que ser estudado, tá? Porque o que acontece é que, como eu vou entrar em umas áreas muito técnicas, talvez a pessoa não vai entender. Mas assim, hoje, dentro do Simples Nacional, que é o regime básico, Simples Nacional, inventaram... Ixi, o que aconteceu aqui? Inventaram o MEI. Aqui deu uma... Não, a minha tela, eu apertei um botão errado. Inventaram o MEI. O MEI é o básico do básico do básico, tá? O MEI é o mais simples de todos. Aí, atividades profissionais, obviamente, não pode ser MEI. Médico não pode ser MEI, contador não pode ser MEI, advogado, tudo mais. Ninguém pode ser MEI, só atividades básicas. Depois do MEI veio o Simples Nacional. O Simples Nacional, por que o nome é Simples Nacional? Porque você só paga uma guia de DAS e acabou, o imposto está pago, tá? Por isso que ele é simples, mas para nós contadores ele não é tão simples assim, mas enfim. O Simples Nacional é o seguinte, qual que é a regrinha? Você é médico, se você fatura, se o total de Prolabore, lembra do Prolabore que você comentou? Uhum. Se você tiver um Prolabore que represente 28% do seu faturamento, eu vou te beneficiar e vou te tributar em 6%. Essa é a regra do Simples Nacional. Então, Simples Nacional, se você entrar no anexo 3, vale a pena. Se você entrar no anexo 5, não vale a pena. Aqui eu vou começar a entrar em umas áreas técnicas. É faixa de ganhos, esses anexos? Pegou seu faturamento, multiplicou por 28%, se o seu Prolabore for, por exemplo, 10 mil reais é o faturamento da sua empresa, você tem que ter um Prolabore de 3 mil, aí ele vai te tributar em 6%. Ah, Bruno, eu não quero recolher um Prolabore alto, eu quero recolher um Prolabore de R$1.000. Tá bom, você pode. Só que você vai entrar no anexo 5, que é 15,5%. Então, você saiu de uma alíquota de 6 para 15,5%. Então, o governo fala o seguinte, quem tem um Prolabore alto, eu te beneficio aqui em 6%. Se você tem um Prolabore baixo, eu te prejudico aqui com uma tributação de 15,5%. Simples Nacional, essa é a regra. Precisa fazer essa conta, né? Porque você faz um Prolabore alto, você está tomando 30% no Prolabore, né? Então, precisa fazer... de cabeça eu não consigo imaginar quanto, mas eu acho que... Deve ter uma tabela para isso, deve ter uma faixa de valores para avaliar aqui, quanto que vale a pena entrar em cada um desses, né? Você tem uma tabelinha, tá vendo? Que todo médico que me chama lá no Instagram, eu faço os 4 cenários para ele. Ele me manda o faturamento e eu mando para ele, ó, no seu caso, esses 70 cases médicos que eu falo, foi tudo isso. Eles me mandam, Bruno, eu faturo tanto e eu queria saber qual que é o melhor regime para eu ficar. Então, eu faço isso aí, em 3 segundos ela preenche e já manda tudo. Prolabore e tributação. Então, mas assim, de qualquer forma, pode conversar com o contador, ele faz. Passou dos 15 mil reais de faturamento, normalmente o lucro presumido já está valendo mais a pena, tá? Porque você vai entrar numa alíquota ali intermediária, já batendo 10, 11, 12, 13. Então, já vale mais a pena você ficar no lucro presumido. Tá. E lucro real, o cara tem que ganhar um absurdo para valer a pena. Ou ter uma empresa muito grande. Lucro real normalmente é hospital, normalmente convênio médico, são os faturamentos muito altos, despesas astronômicas. A gente tem empresa lucro real aqui, mas não na área médica, na área de autopeças. É um shopping de autopeças. Então, aí você tem que ter um movimento muito significativo. Médico, basicamente, você tem que colocar na cabeça o seguinte. Ou Simples Nacional anexo 3 ou lucro presumido. Se o seu contador falou assim, você está no anexo 5, fala assim, não está valendo mais a pena eu ser lucro presumido? Falou anexo 5, já pergunta para ele, não vale mais a pena ser lucro presumido? Aí ele vai fazer o cálculo e vai analisar para você. Mano, eu tô virando minha tela toda hora aqui. Você deve estar curtindo? Não, eu tô dando umas curtidinhas ali e o negócio vira a tela.
Sim, vai ficar E o salvo para pessoal a que pessoa. quiser, só um detalhe, doutor. O pessoal que é médico, que está acompanhando a live, não pode me chamar lá aqui no Instagram, segue lá e manda o faturamento da empresa. É totalmente sigiloso, eu não vou ficar mandando para todo mundo o seu faturamento, não. Eu respondo para vocês qual que é eu mostro os 3 cenários. Aí você escolha onde tem o menor tributo, né? Entendi, entendi. Não, a galera tá perguntando se vai ficar salvo. Vai sim, galera. Vou deixar salvo isso aí. A Mick Costa perguntou se poderia repetir sobre os 28%, por favor, para ficar no anexo 3. Tá. É assim, ó. Eu vou fazer com um exemplo de 10 mil, tá? O fisco fala o seguinte. Doutor Hélio, se você fatura 10 mil, se você registrar um Prolabore de 2.800, eu vou te tributar em 6%. Ah, ô fisco, eu não quero ter um Prolabore de 2.800, eu quero um Prolabore menor. Beleza, eu vou te tributar em 15,5%. Então a regra é a seguinte: faturamento multiplica por 28%. Se você recolher um Prolabore desse valor, 6%. Ah, não quero, está muito alto, 15,5%. Tá, eu acho que tá bem claro, então, essa ideia. Precisa fazer umas continhas, mas eu acho que ficou bem claro ali que até uns 10 mil talvez valha a pena o simples, até a partir dos 15 mil, com certeza vale a pena o presumido, e se você faturar alguns milhões, talvez seja melhor o lucro real. E tem uma área nebulosa ali entre os 10 e 15 mil que precisa ver caso a caso, que talvez vale mais para um lado ou para o outro. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. 15 mil. Ó. Lucro presumido. Vou colocar 20 mil aqui, ó. 20 mil. Se você recolher 5.600, ó, 20 mil reais de faturamento no mês, você vai ter que ser obrigado a recolher um Prolabore de 5.600. Certo. Aí, você vai falar, puta, mas é um Prolabore alto. Por exemplo, no lucro presumido, você vai tributar aqui mais ou menos, vai ficar quase elas por elas, lucro presumido e Simples Nacional, vai dar 2.600, 2.700. Porque aí você somou o imposto de um lado, o imposto do outro e viu quanto que dá o negócio. Então, exato. É sempre assim, você tem que analisar caso a caso, tá, gente? Não tem, até porque o faturamento nem sempre é fixo, tá? Às vezes vai, desce, sobe. Então, e em geral, quem está nesse faturamento mais baixo tende a subir com o faturamento ao longo do tempo. Então é melhor já pensar no longo prazo, né? Porque acho que não sei se dá para mudar a empresa no meio do caminho. Dá. Anualmente você muda. Tá bom, isso é bom saber, mas é bom já fazer também, certo, tá? Né? Isso. E tem outra coisa também. Tem uma possibilidade que eu não indico, tá? Justamente porque eu já conheço o meu público, que é o público médico. Mas, assim, tem como você ser Simples Nacional no regime caixa. Ou seja, você só paga o imposto na hora que você receber do convênio ou receber do hospital. Então, você não vai você vai ter que emitir as notas todos os meses, certo? Emitiu em janeiro? Só que em janeiro você só vai receber em fevereiro. Então, você vai emitir a nota em janeiro, porém o imposto você só vai pagar no mês que você receber. Aí vai ser fevereiro que paga em março, entendeu? Ah, legal. É regime caixa. Mas o ponto negativo disso, porque eu não uso esse regime, porque o governo fala o seguinte: dentro de um ano você tem que quitar tudo. Então, sempre chega em dezembro, tem um volume gigantesco de faturamento que você não recebeu, e você tem que tributar de uma vez só. Então, você sempre fica pago conforme caixa, mas chega no final do ano você tem que pagar de uma vez só. Então, algumas vezes acaba desfalcando o médico em dezembro, entendeu? Mesmo não tendo recebido? Porque é uma regra do jogo. Ele fala o seguinte: você pode fazer caixa, mas chega no fim do ano você tem que recolher tudo. Tem que zerar o negócio e começar de novo. Tem que zerar. E aí o ano que vem, você faturou o ano passado, você vai receber no próximo ano, mas aí pelo menos está livre o seu caixa. Entendi. Legal. O ponto negativo é que você tem que ter um controle ferrado de recebíveis. Então, porque senão acaba chegando no final do ano, é lindo, né? Todo mundo, o médico, não, mas esse mês aqui eu recebi só R$1.000. Aí tá bom, R$1.000. Aí ele liga, esse mês aqui eu só recebi 500. Aí chega no fim do ano, ele tem que pagar uma guia de R$150 mil, porque ele foi enrolando durante todo o ano, entendeu? Entendi, não pode não compensar para quem não é muito organizado, considerando que a maioria das pessoas não é organizada. Eu não utilizo, tá? E não sugiro que façam, porque só dá merda.
Só dá problema. Aliás, o que pode... É bom, eu vou falar assim, dar merda. O que é dar merda? O que pode acontecer caso você não tribute ou esqueça de tributar, não pague? Qual que é o nível do problema que você pode ter lá na frente se você fizer alguma coisa errada? A gente pode dar muito exemplo. Por exemplo, o que acontece muito com o médico é que muitas vezes eles recebem... eu cubro um plantão do meu amigo, isso acaba virando um costume, o cara tá 1 ano fazendo isso, enfim, tá entrando dinheiro ali. O que acontece? Acontece que algumas vezes você acaba melhorando de vida, você compra um carro mais luxuoso, você compra um apartamento de alto padrão e você não tem renda para declarar, você não vai conseguir declarar aquele bem, tá? Isso é um problema básico. Um outro problema que acontece bastante. Dentro da sua empresa, né, que você está emitindo, se você deixar de emitir nota fiscal, é sonegação. Então, você também vai ser penalizado por sonegação. Muitas vezes é 100% do valor que você deixou de emitir. Então, se sua nota é de 10 mil, a multa é de 10 mil mais a tributação. Então, enfim, aí vai até a lua, cara. Dependendo dos valores que você deixou de emitir, então, é perigoso. Então, as multas podem... também... As multas podem sangrar bem, né? A Débora aqui perguntou... Manda. Só um detalhe, tá? Quando você faz pessoa física, pessoa jurídica, tá, gente? Quando você trabalha para um hospital, você trabalha na prefeitura, não adianta esconder esse rendimento, tá, gente? Não adianta não declarar. Se você não... Bruno, eu declarei esse informe de rendimento da prefeitura e deu um imposto de renda lascado para eu pagar aqui. Não vou lançar, não. Você vai cair na malha fina. Por que você cai na malha fina? Porque em fevereiro, em abril a gente faz o imposto de renda, né? Todo mês de abril todo mundo faz imposto de renda. Em fevereiro, sempre, 2 meses antes, o hospital já te denunciou pro leão. Então não tem como esconder essas informações. Informe de rendimento, despesas médicas, despesas de instrução, de escola do filho. Isso daqui é batata. Ficou inventando muito dessas informações aqui, você cai na malha fina mesmo. Entendi, tem que ficar ligado com isso. A Débora ali perguntou, é melhor abrir uma empresa com outro profissional não médico ou solo? Porque a gente falou ali de abrir solo ou com outro médico e profissional de outra especialidade. Eu acho que tende a dar mais problema, não? A gente tem clínicas médicas aqui que um dos profissionais que são sócios é o administrador da clínica. Isso é normal, tá? Não tem grandes problemas. Mas normalmente isso tende a acontecer em clínica médica, né? Porque o administrador é o administrador da clínica, por exemplo. Fica estranho, eu acredito que nem possa, tá? Você vai abrir um médico com um engenheiro. Não tem muito a ver, entendeu? Atividades totalmente distintas. Agora, um médico e um administrador já é possível. Dentro do CREMESP ele deixa você abrir sim, e aí o administrador é o administrador da clínica. Não tem nenhum problema. Tá. Por exemplo, eu tenho 2 acreditações, eu tenho 2 empresas. Eu tenho uma empresa de medicina por causa dos produtos médicos e eu tenho uma outra empresa só de educação financeira. Então, na verdade, eu tenho 2 coisas diferentes. Mas eu tenho 2 empresas... CNPJs distintos. São CNPJs distintos. Mas, por exemplo, se alguém fosse abrir uma empresa comigo, isso daria algum problema de eu ter um CNPJ nada a ver com medicina ou não? Não, porque você tem um CRM, né? Você tem um CRM, então essa outra empresa que você abriria com essa pessoa, você utilizaria o CRM. Bruno, eu quero abrir uma outra empresa de investimentos com outra pessoa. Então, beleza, você abre com outro cara que também vai ter o certificado de investimentos. Tá, então eles funcionam como mundos diferentes, mas o que conversa tem que conversar na mesma língua. Beleza. Bom, eu acho que você tem mais alguma dica aí que você lembra de ir para a pessoa física que pode ajudar mais? Ou senão a gente vai tentar trabalhar a pessoa jurídica aqui para ver o que a gente pode fazer? Pessoa física, gente, é sempre contar principalmente no setor de odontologia, tá? Porque aí ele tem muito material de consumo, né, que ele utiliza. Realmente médico não é tanto, né? É mais a expertise dele ali analisar as coisas. Então, odontológico eles conseguem se utilizar sempre de muitas despesas. É sempre contar com um profissional para te ajudar, tá? Não fica tentando fazer na loucura e sempre dá problema. Médico é médico, contador é contador, cada um na sua área. Faz todo sentido. Mas eu acho que, em geral, vale mais a pena você se transformar em empresa, né? Eu acho que, na maioria das vezes, ficar na pessoa física, você tem que fazer muito esforço
para compensar, né, as coisas. Vale a pena, o doutor Ari, quando a gente está falando, por exemplo, de um médico que abriu a clínicazinha dele lá, pequenininha, que atende, sei lá, meio período só quando tem agenda, entendeu? É uma coisinha bem, bem quando é, tipo, quando você Muito acaba no se começo. tornando uma clínica mesmo, com muitas pessoas, que o cara ali fica o dia inteiro, tem um monte de... Esquece Carnê-Leão, gente. Vai embora, vai abrir uma pessoa jurídica que é um inferno. Porque aí você vai ter que fazer cartão de crédito, você vai ter que fazer conciliação, você vai ter que lançar tudo isso dentro do Carnê-Leão. Aí é um nó do borogodó isso. Entendi. E para quem... Agora, então, beleza. A gente foi para a pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, qual que é uma estratégia... Que estratégias que existem para minimizar imposto dentro da pessoa jurídica? Existe alguma coisa que você possa fazer para melhorar essa taxa, essa tributação? Então, um dos pontos sempre que você tem que entender é o seguinte: anualmente, tá? De janeiro a dezembro, chegou janeiro do outro mês, você senta com o seu contador e fala o seguinte: o meu querido amigo contador, esse ano eu vou ter provavelmente o mesmo faturamento do ano passado. Vale ainda a pena eu estar como Simples Nacional, eu estar como lucro presumido? Porque tem os dois lados, tá? Tem tanto uma empresa que é Simples Nacional, que vale a pena virar lucro presumido, como tem empresa lucro presumido que vale a pena ser Simples Nacional. Então, o contador, ele sempre vai sentar com você e vai fazer o seguinte: vamos fazer o cálculo, vamos ver se vale a pena efetivamente. E aí, é sempre essa briga nesses dois regimes aqui. Para médico, é sempre esses dois regimes. Como a tendência do médico é sempre aumentar o faturamento, né? Ele vai se especializando, vai ganhando nome, vai ganhando mais, então o faturamento da empresa dele vai aumentando, a tendência é sempre ele ir para o lucro presumido, tá? Mas não quer dizer, muitas vezes médicos têm 2, 3, 4 CNPJ. Então, algumas vezes, para um CNPJ, vale a pena ele continuar como simples, ele fatura um pouquinho, para outro CNPJ ele vai no lucro presumido. Então, esse cálculo sempre é bom você conversar com o contador, que ele vai fazer para você os melhores cenários para cada um, tá? Entendi. Então é basicamente ali em descobrir qual que é o melhor cenário. Não tem tipo estratégias de livro caixa, estratégias que possam abater de alguma forma, investimentos que possam melhorar? Tem hoje, por exemplo, um dos planejamentos tributários que existem. Tem as sociedades uniprofissionais, quando a gente junta um anestesista com anestesista dentro de uma empresa, por exemplo, você deixa de pagar 2% sobre o faturamento. Então, por exemplo, vou fazer aqui. Se você fatura 30 mil por mês, aí você tem um outro amigo que também fatura 30. Então, vocês iam pagar 60 mil, você vai pagar 2% aqui, ó. Você vai pagar 1.200 de ISS, tá? Tá. Por exemplo, se você é um uniprofissional, se não me engano, era assim, de 1.200 para uma taxa de R$60 por mês. Então, olha a diferença que você já economizou só por ser uniprofissional, tá? Acho que é 180 por trimestre. Então, peraí, deixa eu entender direito isso. São dois médicos da mesma profissão que se tornaram uma empresa só. Mas dois CNPJs. Um CNPJ só. Não, mas um CNPJ, dois médicos de mesma especialidade atuando como sociedade uniprofissional. O que é a sociedade uniprofissional? Ele fala o seguinte, a prefeitura fala o seguinte: como vocês são dois médicos e a gente entende que você não é uma produção em larga escala, que é médico-paciente, a gente vai fazer o seguinte: você não vai pagar 2% sobre o faturamento, você vai pagar uma taxa trimestral para mim. Então, imagina, você tem 60 mil de faturamento, vezes 3 meses, 180 mil, 2% de ISS, você vai pagar uma guia trimestral de 3.600, certo? Se você for uniprofissional, você vai pagar uma taxa de R$360, 180, 180. É uma taxa por profissional. Então, você já economizou 3,5 pau aí de imposto. Então, isso é uma tática, tá? Sociedade uniprofissional. Então, e isso é diferente... Isso é diferente de uma empresa com 2 anestesistas, uma empresa normal com 2 anestesistas. Por exemplo, eu abri uma empresa com outro anestesista, ela não vai ser automaticamente classificada como uma sociedade uniprofissional. Não, isso você tem que solicitar na prefeitura. Você fala que o seu contador ele habilita isso dentro da prefeitura. Entendi. Isso é legal. E tem algum limite de quantidades de anestesista no grupo? Como é que funciona? Eu não vou ter essa resposta, mas eu vou inclusive fazer um vídeo sobre sociedade uniprofissional e eu solto no meu Instagram.
Eu Tá, acredito legal. que não. A gente já teve sociedade uniprofissional, acho que de mais de 2, viu? O mínimo são 2, tá? Não dá para você ser Sim, uniprofissional com um só, tem que ser 2. tá. Agora, o máximo Agora, o seguinte, tá, gente? Cardiologista com anestesista? Não. Dentista com psicólogo? Não. Tem que ser mesma especialidade médica, tá? Tem que ser 2 pessoas de mesma especialidade médica. E aí você faz o faturamento. Outro ponto importante, tá? Outra estratégia de imposto, por exemplo, você se enquadrar como hospital, tá? Obviamente, eu estou falando isso para clínicas médicas, tá? Tem muita clínica médica que executa serviços dentro da clínica que são cirurgias de pequeno porte, são... algumas vezes são clínicas que são 24 horas, day hospital, né? Day hospital não, clínicas 24 horas. Então, você também pode conversar com um advogado tributarista ou com um contador e pode classificar a sua empresa como uma sociedade, como hospital. Então, você sai de uma tributação, base de cálculo, de 32 para 8. Na prática, quanto que reduz isso de imposto? Em média, de 8 a 9% de imposto você deixa de pagar. Quando a gente está falando de clínica, é muita grana que você deixa na mesa, entendeu? Nossa, então dá para fazer muita coisa ali, né? Uma economia absurda que dá para fazer. E tem mais... Uma clínica que fatura 300 mil reais por mês é uma economia por mês de 24 mil reais. Nossa, super... E as pessoas podem achar que é caro você procurar um contador. Meu, se o cara te economizou 24 mil reais por mês e você deu 3 mil reais para ele, já foi um puta lucro. Exato. Exatamente. Então, mas isso sempre, tá, gente? Conversar com os profissionais para fazer certinho. Porque assim como é o que eu sempre falo para todos os meus clientes, assim como você pode chegar no fisco e falar o seguinte: ó, meu amigo, é meu direito e eu quero e eu vou fazer. O fisco vai falar assim: tá bom, então vou dar uma fiscalizada na sua empresa, ver se você faz tudo bonitinho mesmo. Então, você também tem que tomar cuidado, porque algumas vezes você não faz tudo certo. Aí você quer só ter benefício, vem o fisco e creu, entendeu? Entendi, é importante, importante. Cara, que fantástico, acho que adorei, vou anotar isso aí, gravar para a posteridade, que isso, muitas informações que valem uma grana aqui, entendeu? Se o cara aplicar uma dessas informações... Pessoal que tem clínica, é só colocar no Google planejamento tributário, clínica, hospital. Tem muito tributarista aí que faz, não é um processo rápido, tá? Normalmente demanda de 2 a 3 anos aí, mas para clínica, a gente tem clínica aqui que fatura 750, 800 mil por mês. Então, é uma grana violenta que você deixa de pagar de imposto, entendeu? Muito, muito. E sociedade uniprofissional também, se você atua com médico de mesma atividade. Isso é bem legal, você deixa de pagar bastante imposto. Fantástico, já estamos tomando o timer aqui do Insta. Queria agradecer você aí por todas essas informações, foi fantástico. Queria aproveitar e fala aí os seus canais, onde que as pessoas podem te encontrar, quiser uma consultoria, como é que faz? Bom, gente, a gente falou um monte de imposto aqui, um monte de coisa que às vezes para você que é médico é complicado. Mas é o seguinte, tem meu Instagram, brunonascimento.blog. Eu falo 100% conteúdo para médico, tá? Tento trazer temas de contabilidade, imposto, regimes tributários, tudo de uma forma didática para que você entenda, tá? Então, a gente acabou de passar por essa pandemia aí. Eu demonstrei vários vídeos de como que você podia fazer com seu funcionário, suspensão de contrato, enfim, todas essas dicas de contabilidade eu tenho que fazer de uma forma mastigada já, porque eu também sei que ninguém quer ficar no Instagram falando de acordo com a lei, número tal, artigo tal. Então, assim, a gente tenta ser simples. Se você tem uma clínica, um CNPJ médico, Bruno, faz para mim o cálculo aí da minha tributação se eu faturo 20 mil por mês. Qual que é o melhor? Para onde eu sigo? Você me manda, tem meu WhatsApp lá, pode me chamar. Eu faço um cálculo rapidinho, mando para vocês sem nenhum tipo de problema, tá? Isso aí gratuito, tá? E aí, enfim, a gente vai trocando ideia, precisando, eu estou sempre à disposição. Segue lá, brunonascimento.blog. Fantástico, muito obrigado aí, pessoal. Valeu por todas as informações, valeu, Bruno. Foi fantástico pelas informações e até mais. Falou, tchau, tchau.